Meu coração eu quero derramar.
Graça e paz, irmãos. Muito bom estar com vocês mais uma vez. Queremos orar com vocês, pedindo desde já a bênção do Senhor sobre essa nossa celebração. Somos felizes de estarmos celebrando mais esse culto, juntamente com a Igreja Nazareno, Jardim Aurélia e os seus membros, seus líderes. E é um motivo de louvor, de adoração e de gratidão podermos nos reunir, ainda que virtualmente, mas na mesma comunhão, no mesmo Espírito, podemos fazê-lo pela fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 10. Vamos fazer uma leitura bíblica que vai do versículo 1 até o verso também 10. Amém? Em seguida estaremos orando. Diz assim a palavra. Capítulo 10 do Evangelho de João, do verso 1 até o 10 também. Diz assim: em verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e assaltante. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este o porteiro abre a porta, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas ovelhas e as leva para fora. Quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas, e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta. Todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E ainda o verso 11, para a gente completar, Jesus dizendo: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Graças a Deus. Oremos. Coloque agora o seu pedido, a sua necessidade diante do Senhor, seja por sua vida, sua família, seus amigos, o que está ali agora perturbando a sua alma ou a sua mente. Coloque agora nas mãos do Senhor, pedindo a sua graça, a sua intervenção, a sua direção, e na misericórdia do Senhor. Diz a palavra que Ele tem prazer em nos ouvir e nos atender. Amém? Oremos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por esse dia. Obrigado por esta pessoa, Senhor, que está nos ouvindo ou nos assistindo nesse dia. Que a Tua boa mão seja com cada um de nós. Pai, Senhor, nós não temos como expressar aqui os pedidos de tantas pessoas, de tantos que nesse momento nos ouvem ou nos assistem, e que cada um tem, ó Deus, também vários pedidos, Pai, mas graças ao Senhor, graças, ó Deus, à sua onisciência, o Senhor sabe cada um deles, Pai, e nós queremos lançá-los agora diante do Senhor, que o Senhor esteja tomando, Senhor, o pedido que cada irmão, cada irmã, cada pessoa está agora expressando, seja em palavras, Senhor, ou simplesmente, ó Deus, na meditação do seu coração, ou mesmo, Senhor, na angústia, ó Deus, da sua alma. A sua palavra diz que o Espírito Santo nos entende até mesmo com os nossos gemidos inexprimíveis, Senhor, e Ele que conhece o nosso coração, sabe qual é a vontade de Deus para esta necessidade. Pai, visita agora, Senhor, cada um, seja nas suas dificuldades físicas, nas enfermidades. Pai, estamos orando para que o Senhor abençoe a saúde de todo o seu povo, o Senhor os renove, o Senhor os fortaleça, seja qual for a dificuldade, a enfermidade. Temos orado, Senhor, especialmente por aqueles também que estão acometidos, ó Senhor, por essa epidemia, Senhor, a Covid, que o Senhor esteja ministrando ao corpo, esteja
ministrando, Senhor, ao seu coração, trazendo alento, trazendo força e curando o seu físico, em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa, Senhor, nós pedimos, não só estes que nos ouvem, mas de uma maneira geral, tem misericórdia do nosso país, do nosso mundo, que está enfrentando essa pandemia, ou seja, o mundo todo acometido por ela, que na misericórdia do Senhor, o Senhor envie a sua palavra e faça cessar esse mal, em nome de Senhor Jesus. Pai, abençoa os recursos que os homens, os cientistas estão buscando, seja vacina, ajuda-nos, ó Deus, a manter também os padrões, ó Deus, sanitários, para que possamos também colaborar para a menor disseminação desse mal e, acima de tudo, Senhor, coloca a Tua graça, o Teu poder, a Tua unção, para que ele seja extinto, esse vírus, e possamos viver em paz, segundo a Sua palavra. Senhor, abençoa também, pedimos, Senhor, as demais necessidades, às vezes há lutas interiores, há dificuldades financeiras, dificuldades materiais, até mesmo algumas influenciadas por essa pandemia, outras também não, mas que o Senhor esteja socorrendo, ajudando, abrindo as portas de emprego, suprindo toda a necessidade em Cristo Jesus ou através de Cristo Jesus, através dos teus servos, da tua igreja, em nome de Jesus. Pai, Senhor nosso Deus, nós rogamos também que abençoe os relacionamentos, que o Senhor repreenda todo mal, toda instigação do inimigo, toda obra das trevas e em nome de Jesus traga paz, serenidade, orientação, graça, a vida de cada um dos teus servos, de cada família representada, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e que nas demais necessidades que nós não sabemos ou não mencionamos, que a tua boa mão esteja também tomando conta do teu servo, da tua serva nesse dia, e possamos também agora nesse momento, Senhor, desfrutar do momento de adoração, do momento de meditação, seja nas músicas ou especialmente também na sua palavra, que iremos meditar em seguida. Pai, sê conosco, Senhor, nesse dia, nós oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Pai, amém? Graças a Deus, irmãos, temos alguns louvores e em seguida voltamos para meditar na palavra do Senhor. Amém? Até já. sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o seu louvor. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Alegrar-se no Senhor, a minha alma. Engrandecer ao Senhor, engrandecer comigo, e todos a uma lhes ouvemos o nome. Engrandecer ao Senhor, engrandecer
todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Aleluia! Então se verá o Filho do Homem sobre as nuvens com poder. Então se verá vindo sobre as nuvens com poder e glória. Como um relâmpago que sai do Oriente, se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Há de ser assim, como um relâmpago, a vinda do Filho do Homem, e todo olho verá. Tu és incomparável, Senhor. Aleluia. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Tua imagem está revelada em nós, expressão do teu amor incomparável, Senhor, tu és. Tua voz ressoa como um trovão, e as nuvens são o pó dos teus pés. Incomparável, Senhor, tu és. Minha alma está apegada a ti, Senhor, incomparável és. Cante mais uma vez. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Eterno, perfeito, princípio e fim, acima das religiões. Oh, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor.
glorificamos o teu nome, Jesus. Graça e paz, irmãos. Bom poder voltar a estar com vocês nesse momento. Então nós vamos à meditação da palavra do Senhor e quero convidá-lo para que a gente faça isso, que abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Vamos ler do verso 1 até o verso 4. É um texto que fala da cura de um leproso e a palavra que o Senhor Jesus usa ao curá-lo é: quero, seja purificado. Nós entendemos que esta palavra de Jesus expressou naquele momento um pedido pessoal daquele leproso, mas que esta palavra também está no coração do Senhor, está no coração de Deus, no desejo de que todos nós sejamos purificados, todos nós sejamos curados, todos nós sejamos restaurados pela sua palavra, pela sua graça, pelo seu Espírito, e possamos caminhar, então, naquilo que lemos lá no começo, quando Jesus disse que Ele veio para que tivéssemos vida, e uma vida abundante, uma vida que tivesse significado, sentido, e pudéssemos expressar esta vida através dos dias que Ele nos concede aqui na nossa existência. Amém? Então vamos ler esse texto e em seguida vamos meditar na palavra. Diz assim: quando ele, ou seja, Jesus, desceu do monte, seguiu-o uma grande multidão. Veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. E imediatamente ele ficou limpo da lepra. Disse então Jesus: olha, não conte isso a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés ordenou para lhe servir de testemunho. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez rogamos a tua graça sobre as nossas vidas, que o Espírito Santo esteja ministrando, Senhor, as nossas vidas, ao coração de cada um de nós, ao ouvirmos esta palavra, segundo a tua boa vontade para as nossas vidas, e segundo também a necessidade que o Senhor quer operar em cada um de nós. Pai, oramos agradecidos no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Irmãos, Jesus aqui, como lemos o texto, ele desceu do monte, né? Se você puder ou ler ou já leu, mas puder até reler, é sempre bom. Nós vemos que desde o capítulo 5 há um grande discurso de Jesus, chamado Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e que até alguns estudiosos da Bíblia, eles creem que nesse sermão poderíamos considerar ali tudo que foi falado como um resumo ou um resumo da essência do Evangelho, ou seja, das boas notícias que o Senhor veio trazer, um resumo da intenção de Deus, que Deus queria expressar através de Jesus e que Jesus foi ministrando aquele momento ali. Então, diz o texto que ao descer daquele monte, após aquele sermão, logo que ele desceu, veio uma grande multidão, mas veio também um leproso e o adorou, e disse: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Vemos aqui um caso muito especial, né? Com certeza, aquele sermão causou um impacto profundo na vida dos discípulos, que Jesus os chama, né? Ali para estar, e alguns até no início dá a ideia que Jesus chamou só os discípulos, mas no fim desse sermão diz que, se você vê ali no capítulo 7, final do capítulo 7, versículos 28 e 29, diz que quando Jesus terminou de proferir estas palavras, as multidões ficaram maravilhadas com os seus ensinos, porque ele ensinava com autoridade.
Então esse sermão causou um grande impacto na vida daqueles homens e mulheres e até hoje continua cumprindo o seu propósito de causar esse impacto nas nossas vidas. Com certeza, esse leproso que chega a Jesus naquele momento deve ter ouvido essas palavras. Nós muitas vezes procuramos entender o texto e é bem possível que o propósito até de Jesus ter chegado a esse monte, a esse local, é que possivelmente até teria uma boa acústica para que muitos pudessem ouvi-lo realmente. E é interessante que o leproso ele não podia ficar próximo à multidão. Ele não deveria ficar próximo à multidão se ele tivesse sabendo que ele estava contaminado com a lepra, que ele tinha esse mal e que era um mal altamente contagioso. E é possível que ele tenha ouvido esse sermão um pouco mais distante dos outros, mas com certeza é bem provável que ele realmente tenha ouvido esse sermão e quando ele ouviu esse sermão, ele reconheceu que Jesus não só ensinava, que Jesus não só era um bom mestre, um bom professor, que sabia coisas bonitas, coisas legais de se falar, mas que havia ali realmente vida naquelas palavras do Senhor Jesus. E quando então Jesus desce, de alguma maneira, aquele leproso dá um jeito de se aproximar de Jesus e faz um pedido: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me purificar. Ele chegou com confiança que havia poder no Senhor Jesus. E ele chegou talvez um pouco temeroso do amor do Senhor Jesus. Por que eu digo isso? Porque ele fala, se o Senhor quiser, o Senhor pode, E Jesus responde de uma forma não só para curá-lo, de uma forma não só respondendo aquele pedido, mas quando Jesus responde, quero, seja purificado, eu entendo que Jesus está ali também expressando o seu amor por aquele homem. Jesus também está expressando ali a inclusão daquele homem que pela sociedade, até pelas regras sanitárias e religiosas que naquela época eram comandadas pelos sacerdotes, aquele homem estava à parte. E nós vemos aí então essa inclusão de Jesus em recebê-lo, dizendo, quero, seja purificado, mas que essas palavras foram tão poderosas ao curar aquele homem, mas também tão poderosas ao alcançar o coração daquele homem, alcançar, vamos dizer assim, a alma daquele homem, o espírito daquele homem, dizer, não, Deus também te ama, Deus também se preocupa com você, Deus também quer incluí-lo aqui nesse propósito que eu tenho para as nossas vidas. E assim nós então entendemos que toda a Bíblia, se você tiver a oportunidade de ler toda a Bíblia, você vai vendo, especialmente o Novo Testamento, que Jesus veio para a salvação de todos. E quando diz todos, inclui eu e você e todos, o mundo inteiro. Então, nós devemos buscar e ter essa percepção de que não só existe um Deus, Criador dos céus e da terra, Os próprios cientistas hoje, eles chegam à conclusão, que, olha, deve ter alguém, alguma inteligência, dizem eles, que criou todas essas coisas, porque não é possível que tudo venha assim simplesmente do nada, Então, ter essa percepção do Criador, ter a percepção de que existe um Senhor, mas é importante nós termos também a percepção
que Deus nos ama e que Deus, no seu amor, Ele quer operar na nossa vida também como operou na vida daquele homem. Se Ele nos ama, Ele não gosta de ver-nos padecendo por algumas coisas que não deveriam estar na nossa vida. E é por isso que Ele expressou: quero seja purificado. Podíamos, se fôssemos uma multidão clamando ao Senhor como o é hoje, poderíamos talvez ouvir: quero sejam purificados, sejam limpos, sejam curados, né? E esta cremos ser a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele homem tinha uma doença, que a lepra, né? E que hoje, graças também à orientação, aí, ao conhecimento que Deus dá aos homens, é uma doença controlável, é uma doença que pode ser curada até, ela, de uma certa maneira, em até alguns lugares já foi erradicada, mas naquela época era uma doença que trazia não só um sofrimento físico, mas um sofrimento emocional, um sofrimento social, né, por esta separação. E a tal ponto que essa doença, ela, de uma certa maneira, ela até é assim, sinônimo do pecado, no sentido do nosso pecado espiritual, da nossa alma, né? Não estamos categorizando, dizendo essa doença é uma doença. Não, não é isso. Estamos dizendo que naquela época, por ser uma doença incurável, contagiosa, que é uma doença que, sem tratamento, especialmente naquela época, ia deteriorando a fisionomia da pessoa, ia deteriorando os órgãos da pessoa, os membros, né, as mãos, os pés. Então, ela foi usada como um exemplo do pecado, que vai deteriorando as nossas vidas, vai deteriorando os nossos membros, as nossas funções, as nossas capacidades e vai nos levando à morte, né? Então, queremos colocar aqui que se alguém que está nos ouvindo por algum problema, por alguma dificuldade, tem essa enfermidade, não estamos categorizando que isso é devido ao pecado. Não, estamos categorizando que foi um exemplo usado. E, nesse sentido de exemplo, nós cremos que o Senhor Jesus não só Ele quer e pode nos curar de toda enfermidade, mas Ele também quer purificar do nosso pecado. Hoje, como dissemos, existe a cura para a lepra. E graças ao Senhor, a vinda do Senhor, existe também a cura para o pecado. O que é pecado? A palavra de Deus que diz que uma das melhores definições de pecado é errarmos o alvo, né? E qual o alvo? Da direção que o Senhor tem para a nossa vida, daquilo que é bom, justo e honesto, e de alguma maneira nós erramos por influências, por ensinamentos errados, por decisões erradas, levadas às vezes pelo nosso ignorância de não conhecer o caminho certo, levadas outras vezes pelas emoções, levadas às vezes outras vezes por sentimentos que alguns nós poderíamos categorizar, a raiva, o ódio, a inveja, outras vezes levadas por sentimentos que nós nem percebemos, mas que nos levaram a tomar atitudes erradas que podemos chamar sim de pecado, que trouxeram algum mal, seja a nossa vida ou a vida dos outros, ou de uma certa maneira toda a sociedade. E que a Bíblia nos mostra que o Senhor então quer nos ajudar a nos libertar do pecado, a nos curar do pecado, a nos purificar
deste pecado. Então você vai dizer, então nós podemos viver sem pecado? Olha, se você olhar claramente a Bíblia, se você ler a Bíblia, você vai entender que nós podemos viver sem pecado, não pela nossa capacidade, mas pela graça, pelo poder do Espírito Santo em nossa vida. Então a pessoa nunca mais peca? Olha, eu creio que pode existir essa possibilidade, né? Existe essa possibilidade, porque se ela conseguir viver um dia sem pecado, talvez ela consiga 2, 10, 100, 1000, né? Até o final da sua vida. Agora, não estamos dizendo que isso é o mais comum, né? Porque nós recebemos o Senhor Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, e nós muitas vezes temos, apesar da graça do Senhor, temos ainda um passado que às vezes de hábitos que precisam ser o quê? Ajudados, curados, purificados pelo Senhor. Muitas vezes deixamos, né, sermos influenciados mais por sentimentos que não estão de acordo com a vontade do Senhor, por ideias, por pensamentos, e muitas vezes então podemos acabar pecando. Mas o pecado, eu creio e digo que ele é como uma doença, porque você não vive querendo ficar doente. Às vezes acontece de você ficar doente, você ser contaminado com alguma coisa, e precisa então buscar, seja uma ajuda, ou um medicamento, ou um chá, seja o que for, ou mesmo só confiar e esperar que o seu organismo reaja, crendo e buscando também às vezes um toque do Senhor Jesus, mas você quer se livrar da doença, você não quer ficar enfermo, você quer ser curado. Então o pecado muitas vezes ele é um sinônimo, né, nesse sentido de que nós também queremos ser curados. Mais uma vez, peço que não entendam uma generalização, no sentido a todo mundo que está doente, pastor, é por causa do pecado. Bom, não é isso que estamos dizendo. Estamos comparando que você não gostaria de ficar doente, mas aconteceu. Outra coisa que nós podemos exemplificar também a respeito do pecado na vida do cristão é que, vamos dizer, um acidente de trânsito. Todos nós saímos para dirigir, quem dirige, ou usamos os veículos, ou mesmo num ônibus, você não utiliza aquele veículo dizendo, não, olha, hoje o veículo vai bater, né? Ou esperando que aconteça isso. Você até tomamos as precauções para que não aconteça, mas a nossa ideia é que a gente viva um dia sem bater, 2 dias, 10 dias, 50 dias e esperamos nunca bater. Mas pode acontecer de um dia alguém entrar na sua frente, uma falta de atenção e acontecer. Então o pecado na vida do cristão que está andando com o Senhor, que recebeu o Espírito Santo, ele deveria no máximo ser um acidente, né? E nós não vivermos pecando, porque entendemos pela palavra que Jesus veio não só para salvar, dar-nos a salvação, no sentido de que quem o recebe, quem o aceita, quem procura buscar a sua presença, terá uma vida eterna, mas cremos que há uma qualidade de vida também para aqueles que estão aqui buscando, andando com o Senhor e na presença do Senhor. Que esta é uma qualidade de vida que deve, como disse Jesus, ser abundante. E para isso, nós muitas vezes precisamos então fazer como esse Senhor, que chega a Jesus e pede, Senhor, purifica-me, Senhor, quero ser purificado, quero ser curado, Senhor, desse mal, quero ser curado, Senhor, dessa enfermidade da alma, desse vício, Senhor, desse
problema que prejudica a minha vida, Senhor. E cremos que você pode orar pelas questões físicas, saúde, questões financeiras e todas as questões que podem trazer prejuízo ou angústia ou problema à nossa vida, mas essencialmente, precisamos pedir que o Senhor nos purifique o nosso coração, purifique a nossa mente, purifique a nossa alma, purifique a nossa visão, para que nós possamos assim alcançar e buscar e chegar cada vez mais perto de uma vida que faça sentido, de uma vida que a gente creia vale a pena viver, de uma vida que, apesar das lutas, das dificuldades, dos problemas que o mundo enfrenta, vale a pena a gente acordar a cada dia e fazer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Mas também é importante que esta purificação aconteça segundo os desígnios de Deus, segundo os propósitos de Deus para cada pessoa e para cada situação da nossa vida. Cremos que para todos nós o Senhor quer nos purificar, quer nos libertar do pecado, quer nos ajudar a ter uma vida nova em Cristo Jesus. E nas demais coisas, seja as questões materiais, sejam as questões de saúde, as demais questões, cremos que o Senhor quer operar nelas, ou também operar através delas, né? O que eu quero dizer com isso? Que é importante que a gente também entenda essa questão. Vou usar um pequeno exemplo aqui. Certa vez, eu li naquela revista Seleções, tinha lá uns flagrantes da vida real, e eu li uma historinha engraçada. Dizia ali que uma menininha, seus 4, 5 anos, estava observando uma tia a passar maquiagem no rosto, né, a se produzir. E aquela menina, olhando, fez uma pergunta para a sua tia. Perguntou à sua tia: tia, por que você passa essas coisas no rosto? Para que você usa isso? E aquela tia respondeu assim: é para ficar bonita. E a menininha, olhando, disse então a ela: mas por que não fica, tia? Ou seja, acabou com a graça daquela tia. Mas o que eu quero usar isso aqui é porque aquela menina, ela tinha uma perspectiva de beleza e ela achou que a maquiagem não ia resolver nada com aquela sua tia, né? Mas o que eu quero usar isso é que muitas vezes, eu e você também, às vezes estamos orando, às vezes estamos falando com o Senhor já sobre algum problema, às vezes até crônico na nossa vida, e que pode ser saúde ou qualquer outro problema, e que às vezes a gente está orando e você pode me perguntar então: mas pastor, se eu peço para Jesus me purificar, se eu estou pedindo para que Jesus me cure, por que às vezes não tem acontecido isso na minha vida? É claro que nós não temos aqui um manual com toda a sabedoria e discernimento para dizer cada caso específico, mas o Senhor tem, pode ter certeza que o Senhor tem a resposta para cada problema. Mas o que nos ajuda também a discernir é que, se pegarmos esse texto e vermos, né, não só a cura de Jesus, mas o que antecedeu a ela, ou seja, todo um sermão que Jesus, como disse no início da mensagem, é todo um sermão que é o resumo do Evangelho. Nós vemos ali que aquele sermão pode ter mudado várias perspectivas daquele homem, de quem era Jesus, de que o que Jesus podia fazer, e até mesmo da sua vida. Tanto que
ele chega para Jesus, talvez até reconhecendo a soberania de Jesus, mas não exige que Jesus o cure. Mas ele diz: Senhor, se o Senhor quer, pode me curar. E como eu disse, Jesus, na expressão do amor, se interessou e o curou. Você pode estar perguntando, mas será que Jesus não me ama? Será que Jesus não tem mais o mesmo poder? Jesus continua nos amando, Jesus continua tendo o mesmo poder e a mesma graça, mas entendemos que Jesus precisa, às vezes, trabalhar não simplesmente na situação, mas através daquela situação. O que eu estou dizendo é que você e eu, para muitas curas, muitas purificações, nós precisamos, às vezes, ouvir a palavra do Senhor, meditar na palavra do Senhor, entender a palavra do Senhor. Vamos pegar um simples tópico aqui, um dos mais comuns desse sermão, né? Que se você, às vezes, tem algo no seu coração, às vezes algo dolorido, algo que alguém te machucou, te ofendeu, algo que alguém lhe fez, e você carrega isso traz ressentimento, traz dor, e às vezes até mesmo algum problema físico para você, e você está pedindo às vezes para Jesus: Jesus, me purifica dessa dor, me purifica desse mal-estar, me dá paz, Senhor, sobre isso. Talvez Jesus precise trabalhar em que situação? Precisa às vezes haver perdão, né? Antes que o Senhor consiga trazer sobre você esse novo estado, você precisa liberar o estado antigo, ou seja, perdoar aquela pessoa, aquela situação. Muitas vezes você vai voltar lá e ter dor, ter ressentimento, e talvez olhar para aquela situação e dizer: Senhor, obrigado, porque na sua misericórdia eu sei que às vezes o Senhor não me livrou do que eu gostaria naquele momento, mas hoje o Senhor continua trabalhando na minha vida para me curar, para me purificar, para me salvar. Então esse é um exemplo do que Jesus pode fazer na sua vida e na sua situação, né? Nós temos pessoas que muitas vezes nasceram com deficiências físicas, conhecemos várias delas, e que trouxeram às vezes dor, sofrimento para essas pessoas, e algumas ainda têm, com certeza, as consequências, as dificuldades inerentes a essas deficiências, mas muitas delas puderam e passaram a ter um novo estilo de vida, uma nova visão da vida, puderam aproveitar da vida que Jesus traz, um pouco desta vida abundante, quando reconheceram Jesus, quando colocaram as suas vidas e quando alinharam as suas vidas à palavra do Senhor. Muitas delas, graças a Deus, que ouvimos falar de curas, que Deus deu um novo braço, uma nova perna, uma nova visão a muitos. Mas a muitos Deus usou aquela situação e simplesmente deu uma nova perspectiva para aquela vida, e eles entenderam, eles entenderam que mesmo nessa situação, mesmo naquela condição, a grande diferença não era a sua cura física ou a mudança do seu estado, que precisava de alguma mudança naquela circunstância, mas era a diferença que Jesus estava fazendo nas suas vidas e nos seus corações. Então, aquele homem foi curado, e eu e você podemos ser curados, seja purificados da doença ou na doença, purificados daquela situação, daquela condição, daquela circunstância, ou podemos ser purificados naquela circunstância pela graça e pelo poder do Senhor Jesus. Amém? Para terminarmos,
diz o texto que Jesus indicou aquele homem, ó, vai e mostra-se ao sacerdote. Por quê? Porque, como eu diz, o sacerdote, ele era tipo médico ou o responsável pela circunstância sanitária ali do povo de Israel, e era ele que tinha as regras para dizer se aquele homem estava livre ou não da lepra e liberá-lo para o contato físico com as demais pessoas. Então Jesus pede que ele então vá até o sacerdote. E ele foi, com certeza, e foi liberado, porque estava curado. Hoje nós não precisamos ir ao sacerdote, mas até recomendamos que, se você tem uma doença, uma dificuldade, e às vezes mesmo Jesus o curando, que você vai até o médico, né, para ter a sua alta, para ter o seu diagnóstico ali realmente concluído, e até para testemunho que você foi curado realmente para a honra e glória do Senhor. Mas, independente até de que circunstância seja o seu problema, saúde ou qualquer outro, mas quando Jesus disse, vai ao sacerdote, entendemos também que quando a nossa vida é transformada pela pessoa do Senhor Jesus, pela nossa fé no Senhor Jesus, pela graça e o poder do Senhor Jesus, nós devemos ir e mostrar-nos, sim, não só aos sacerdotes, mas devemos mostrar àqueles que estão ao nosso derredor, seja às vezes os nossos familiares, nossos amigos de faculdade, os nossos colegas de emprego, de uma maneira geral, nós mostrarmos que o Senhor operou na nossa vida. Às vezes ele pode olhar, não, mas não mudou nada por fora, mas muitas vezes, pelo poder do Senhor Jesus, mudou por dentro. Você é uma nova pessoa, você é uma nova criatura. Agora você é uma pessoa que tem um sentido na sua vida, debaixo da graça e do poder do Senhor Jesus. Amém? Quero orar com você, que você seja purificado, que o Senhor Jesus esteja curando a sua vida. Se há algum mal, se há algum incômodo, que o Senhor trabalhe nesse incômodo, trabalhe através desse incômodo, se é assim que Ele o deseja, ou que o livre desse mal, desse incômodo. Que, acima de tudo, o Senhor perdoe os seus pecados e o purifique dos seus pecados, para que você possa, com a presença do Espírito Santo, viver uma vida sem pecado. Amém? Que é, como diz Paulo, a vontade de Deus, que ela é boa, perfeita e muito agradável. Amém? Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado por esse dia, obrigado por esta palavra que encontramos aqui nos seus escritos, que o Senhor tem deixado através dos seus santos profetas e apóstolos, ó Pai, e nós a recebemos nesse dia e queremos aproveitar dela, ó Pai, pedindo que esta palavra também encontre guarida em cada um dos nossos corações. Pai, que esta palavra que o Senhor proferiu há mais de 2000 anos, ela é viva e eficaz e pode alcançar agora, Senhor, hoje, ao meu e ao coração de cada um dos ouvintes. Pai, queremos ser purificados, que sejamos purificados, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor continue a trabalhar no nosso físico, na nossa mente, nas nossas emoções, acima de tudo no nosso espírito, relacionado com o Senhor, para que as demais coisas sejam acrescentadas. Pai, muito obrigado por esse dia. Visita cada um na sua necessidade, opera com o teu poder. Se há alguém que nessa tarde, nesse dia, quer reconhecê-lo, Deus, como o seu Senhor da sua vida, recebe esta vida agora, perdoa os seus pecados, venha, ó Deus, enchê-lo com o seu Espírito Santo e faça dele ou dela uma nova pessoa em Cristo Jesus. Pai, oramos agradecidos no teu santo nome. Dizemos que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre a sua vida, hoje e para todo sempre. Amém? Deus abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, meu querido ouvinte.
Até a próxima oportunidade. Quem não glorificará teu nome, ó Rei das Nações? Quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus atos de justiça se fizeram